PE, questões do pensamento econômico social, que o doutor Pedro outras, Fonseca, né, que é conhecido muito por nós. Pedro é formado pela USP, é professor titular de Economia, tem trabalhado em desenvolvimento econômico, formação econômica no Brasil, história do pensamento econômico, e nos últimos anos tem se dedicado a uma profissão muito interessante sobre a questão do desenvolvimentismo. Eu acho que é um tema absolutamente contemporâneo, porque se discute o destino do desenvolvimento recente brasileiro. Também, no momento, dentre outras tantas outras atividades que ele exerceu, o exerce, ele é também diretor do Centro Celso Furtado. Bem, o seu pensamento econômico-social é bem mais uma aula. Não haverá debate de mesa nenhum, haverá uma exposição, 1 hora, 1h15, então foi. É demais? Não. É demais? Bem, o tempo que o Pedro achar necessário. E depois a gente abre para o público, né, para que a gente possa ter uma tarde bastante proveitosa e se acerte. Então, com a palavra, Pedro. Bom, eu gostaria de agradecer o convite da PE, vindo aqui mais uma vez, e nessa oportunidade, né, o convite que ele me fez, então eu sugeri falar sobre esse artigo, que é o último artigo que eu escrevi, e na verdade ele não está publicado ainda, ele vai sair, a história dele vai sair num livro que estamos organizando lá na faculdade, o André Cunha, o Ricardo Datain, os professores do pós-graduação da área de desenvolvimento, com alguns alunos, e o Ricardo me pediu para, quando ele me fez o convite, era para escrever sobre o conceito de desenvolvimento, que ia ser o artigo que ia ser a introdução do livro. E eu achei muito bom, eu achei que ia ser muito fácil escrever um artigo que ia pegar o que a literatura dizia, ia escrever em cima e estava resolvido. Mas que nada, o artigo me deu muito trabalho, né? E cada vez que ia para uma definição, pelo contrário, eu achei assim que ele ficava muito pretensioso, né? A ideia de definir desenvolvimento, como qualquer termo que vá se definir, né? Quer dizer, a construção de uma definição não é uma coisa fácil. E eu também não quis, né, fazer um tipo ideal, né? Quer dizer, eu sentar e dizer o que eu achava que era desenvolvimento. Eu acho que isso aí outras pessoas já tinham feito, tá? E feito razoavelmente bem feito, tá? Uns mais, outros menos. Então me deparei com essa metodologia, né, que é do Sartori, filósofo italiano, e que depois foi sendo muito usada, principalmente na ciência política, essa definição, essa maneira de construção de conceito, né? E aqui ele complica, né, porque o que é do desenvolvimentismo é o próprio termo, que é polissêmico no sentido forte da palavra. Cada um define do jeito que quer, inclusive para criticar ou para elogiar. Então a definição sempre ela vem como uma carga a priori do que o sujeito quer embutir nele. E ele também tem um problema de ser um termo às vezes vago, né? Um termo é definido vago em termos de metodologia científica quando ele tem dificuldade de selecionar os casos limítrofes. Caso limítrofe quer dizer mais ou menos o seguinte: se eu perguntar para 99% das pessoas se o governo Vargas era desenvolvimentista, ele vai dizer que era. Perguntar o governo Collor, ele vai dizer que não era. Agora, se eu perguntar o governo Lula, se eu perguntar o governo do Castelo Branco lá do PAEC, aquilo é desenvolvimentismo ou não é? Então aí começa a dificuldade, né, do conceito quando ele vai pegar justamente esses casos limítrofes. O Koselleck, né, diz que essa vagueza dos conceitos, enfim, né, a polissemia, não é um defeito em si. Os conceitos nas ciências sociais, eles são assim porque eles têm que abranger uma diversidade de casos. O problema é a gente saber até que ponto vai a extensão dele e que essa diversidade de casos não vai virar o conceito perde a precisão. Se cada um chama aquela coisa do que quer,
ele perde a precisão, porque a comunidade científica não consegue dialogar entre si e ter um mínimo de consenso a respeito da terminologia. Pode passar aí para mim. Então, na volta ali atrás, então. Aqui, né, eu me tive com esse problema quando foi desenvolvimentismo, porque essa metodologia do Sartori, ela diz o seguinte, que a gente tem que partir pelo que aquela comunidade chama o conceito. Tá? Então, antes de eu dizer o que eu acho que é desenvolvimentismo, a pesquisa envolvia o seguinte, o que essa comunidade dos economistas, uma coisa parecida com a retórica da Makowski, tá? O que essa comunidade chama de desenvolvimentismo. Poderia também pegar fora da comunidade dos economistas, pegar na mídia ou em outro lugar. Mas aqui no caso eu peguei dessa comunidade para ver a precisão do termo. A ideia é o seguinte, desenvolvimentismo vai ser aquilo que as pessoas chamam de desenvolvimentismo. E daí a pesquisa é o seguinte, por que as pessoas chamam aquilo de desenvolvimentismo? Eu cheguei nessa, só para contar a historinha para vocês, né? Eu cheguei nessa bibliografia, foi sobre populismo. Na verdade, eu queria pesquisar a vagueza do termo populismo, que também é um termo que se presta para toda, a pessoa chama de populista aquilo que ela quer chamar. Né? Então, na ciência política tem uma discussão muito grande, não é, que se aplica para esses casos. Né? Que governo seria o governo populista. Tá? E aqui, então, né, eu tentei usar a mesma coisa. A dificuldade inicial de desenvolvimentismo é que uns definem desenvolvimentismo como uma ideologia, o que a gente chamaria, pelo marxismo, de superestrutura, né, como uma coisa da esfera do pensamento. E outros autores definem como uma política econômica, ou seja, como um fato concreto, vamos dizer assim, que teria acontecido, que supõe uma ideologia, mas em si, essa duplicidade é que ela permeia a literatura. Tá? Se eu vou considerar uma... Ele pode ser as duas coisas, mas na hora de definir, eu vou ter que chamar uma coisa. Se quando eu escrever assim, desenvolvimentismo olha a palavra que vem depois. Em que subconjunto que eu vou pegar? É a política econômica que, ou eu vou dizer é a ideologia que? Então isso aqui é uma forma, né, que vem isso aqui, na verdade vem lá do Aristóteles, que quando tu vai definir uma coisa, tu pega o conjunto inverso que aquela coisa tem inserido. Qual é a primeira palavra? Tipo assim, quando ele foi definir homem, ele pegou em animal. Primeira escolha é definitiva. Onde é que eu acho o homem? Em que conjunto eu acho? Eu acho lá no grupo dos animais. Então aqui é a mesma coisa. Onde é que eu vou achar desenvolvimentismo? É lá nas ideologias ou é numa política econômica material? Vamos lá. Então essa metodologia do Sartori, né, ela define esse conceito como ferramenta. Tem um toque meio pós-moderno, às vezes, do meu gosto. Né? Mas eu, com aquelas minhas manias que quem me conhece, né, eu juntei um pouco isso com Hegel e com umas pitadas lá mais heterodoxas. Né? Mas eu gostei da ideia, né, porque ele trata o conceito como uma coisa em movimento. Né? Então, assim, o conceito ele tem que ser uma coisa, uma ferramenta, ele deve ser útil, ele tem que ser usado pelaquela comunidade. E então ele argumenta, né, essa viagem dos conceitos, né, e a viagem significa que um conceito, né, quando acontece em casos novos, o conceito tem que abranger. Quando acontece em casos novos, o conceito tem que abranger ou ser eliminado. Então, quando vai usar o conceito de desenvolvimentismo para os governos mais recentes da América Latina ou não? Eu posso chamar o Sarney de populista, por exemplo, quando era o conceito de populismo. Então, aí eles chamam o alongamento do conceito. Quando começam a surgir casos novos, tem duas alternativas. Ou se tenta alongar o conceito, que é um pouco forçar a barra, para ele abranger esses casos novos, ou eu vou... Agora, eu sempre vou admitir, né, que o conceito ele faz parte dele, ele ir se adaptando às circunstâncias. Ou seja, o conceito tem vida. Os conceitos em geral, em ciências sociais, eles têm isso. Se vocês disserem qualquer um aí, eu vou dizer para vocês qual é a vida dele, pelo menos os mais tradicionais.
né? Como é que ele se adapta. O conceito de lucro, por exemplo, em economia, ele é perfeitamente adaptável para essa vida. Né? Uma hora ele é remuneração de fator de produção, outra hora ele é remuneração pela espera, outra hora ele é lucro puro, outra hora ele é mais-valia, trabalho não pago. Ele vai se ajustando aos approaches e ele consegue se manter na literatura, inclusive em approaches diferentes. Isso aí faz parte desse conceito. Então, qual é a metodologia que a gente pega? A gente parte dos autores daquela comunidade e ver o que aquela comunidade fez. Eu resolvi fazer uma coisa a mais que o Sartori não disse fazer, que é, depois de fazer isso, ir nas experiências históricas e ver se esse conceito realmente aparece nessas experiências, como eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui seria, no vocês chamam um grupo de controle do conceito, ou o que no Marx a gente chamaria a volta ao concreto. Quer dizer, aqui seria o momento da abstração e aqui seria um momento de concreção, né? Esse segundo momento. Vamos lá. Aqui essa ideia de extensão e intenção, essa intenção com essa é assim mesmo, não é erro de português. A ideia que o Sartori discute de extensão e intenção é o seguinte: a extensão do conceito, ela vai dizer, é o sentido demonstrativo do conceito. É quantos casos ele consegue abranger. Né? Um conceito muito extenso. Se eu vou chamar de desenvolvimentismo, por exemplo, todo governo que estimula o crescimento. Bom, eu poderia colocar qualquer governo keynesiano, então o desenvolvimentista, o governo Obama, de repente, ou a social-democracia sueca, qualquer governo que falasse. Aqui, então, né, a ideia da extensão diz respeito à abrangência, né, desses cases. A ideia que se tem, isso aí é mais comum na do Sartori, é que a intenção do conceito é os atributos, é esta palavra que ele usa. Né? É o que ele está caracterizando. Então, aqui eu coloquei, né, como se fosse uma curva de diferença, né, mas seria uma curva negativamente inclinada qualquer, que é o seguinte: um conceito que eu deixo muito extenso, ele perde em intenção. Se eu vou chamar de desenvolvimentismo um conceito muito amplo, ele não vai significar nada. Não é? Agora, se eu for muito rigoroso e forçar a intenção do conceito, né, coloco muitos atributos para ele não vai abranger quase caso nenhum. Ele vai ficar muito difícil. Isso aqui na ciência política se faz muito com democracia. Não é? O que é um governo democrático? O que é democracia? E daí pede-se, bom, democracia é ter tais atributos. Dependendo da quantidade de atributos que tu vai colocar, ele vai ficar altamente extenso, né? Mas ele vai deixar de significar. Né? Então eu sempre vou ter essa contradição, esse trade-off, vamos dizer, que eu vou ter que fazer uma escolha, se eu vou abrir o conceito ou vou fechar o conceito. Vamos lá. Para isso, então, há 3 estratégias, né, que são comentadas. Aqui eu tenho os atributos. Por exemplo, se isso aqui fosse democracia, eu poderia botar: democracia tem um atributo que é ter eleições diretas, é ter um judiciário independente, e é ter, diz aí, justiça supremo lá, independente, liberdade de imprensa, não é? Então eu poderia colocar. O conceito cumulativo, né, ele pega essa intersecção. Vai dizer assim, ó, só aquele case que tem todos os atributos que eu vou considerar. Então eu teria que pegar para desenvolvimentismo a série de atributos e dizer: olha, eu só vou aceitar como desenvolvimentismo os governos que preenchem todas as condições. Aqui eu botei 3 para visualizar. O problema desse conceito cumulativo, né, ele facilita uma coisa que tem. Ele é rigoroso, mas ele dificilmente, né, ele facilita uma coisa que ele minimiza os falsos positivos. Agora, pode acontecer do governo ser desenvolvimentista e eu ser tão rigoroso que algumas condições ele não seja preenchida. Correto? Eu posso cair num equívoco, né, pelo excesso de rigor. Eu só vou admitir aquele que preenche todas as condições. O conceito radial,
que eles chamam, seria esse caso que eu vou aceitar todos. Quer dizer, se tiver eleições, eu aceito que é democracia, independente que tenha outras coisas. Eu vou pegar determinados atributos e vou considerar, né, o conceito radial, ele vai incorporando. Aqui, por exemplo, se surgem fatos novos, né, eu vou incorporando. Eu digo, não, mas agora a democracia pode ser sem eleição, desde que não sei o quê. Não, agora ela pode ter o judiciário, não precisa ser independente, mas eu posso ajeitar o conceito, vamos dizer assim. Geralmente o conceito radial, daí se faz adjetivos. Então o cara, por exemplo, achou 52 adjetivos para a democracia. Tem democracia participativa, democracia formal, democracia autoritária, democracia, enfim, né, democracia restrita, não é? Democracia liberal, democracia populista, democracia, enfim. Tá? O conceito radial é isso. Como eu vou pegando todos os casos igual, eu não quero perder de chamar o cara de democrático, então eu vou incorporando com adjetivos. Correto? Então, mesmo que ele não cumpra certas condições, eu vou adaptando o meu conceito para esse tipo de coisa. Então, para desenvolvimentismo, eu posso fazer um pouco isso. Eu poderia dizer, não, o desenvolvimentismo de hoje não é igual àquela época, então ele é um desenvolvimentismo alguma coisa. Vou botando um adjetivo para ele e salvo o conceito. A ideia é a seguinte, ou mantenho esse conceito, ou vou salvar chamando de um adjetivo. Senão eu teria que abandonar. E esse conceito clássico, que é o que eu acabei optando por fazer, né, ele diz assim, não, o conceito clássico, tu pega um núcleo comum. Porque o problema desse aqui, que se ele abrange todos os casos, né, tu começa a perder critério, ele fica muito extenso, perde intenção. De repente qualquer governo chamaria de desenvolvimentista ou de democrático, se fosse democracia o caso. Então esse aqui é o seguinte, vai ter um core, ele tem um núcleo básico, né, que eu vou utilizar. Eu vou ter que chegar nesse núcleo. O desafio do conceito clássico, tu tem que chegar e dizer assim, há um núcleo duro que eu não abro mão. Para ser democracia, por exemplo, tem que ter 3 ou 4 coisas que eu não abro mão. E o resto eu posso colocar aqui outros atributos. Aí eu posso criar, a gente não chama daí de conceito radial, é de subtipo. Para adiantar para vocês, por exemplo, em desenvolvimentismo tem um subtipo, nacional desenvolvimentismo. Tem um outro subtipo, desenvolvimentismo associado. Correto? Eu posso ir junto. Agora, tanto faz se é o nacional desenvolvimentismo como o dependente associado, seria no caso do Brasil mais ou menos o segundo Vargas do JK, eles são desenvolvimentismos, porque eles preenchem esse quadro azul. Correto? Na verdade, esse quadro azul ele é quase que este núcleo aqui, mas com possibilidade de ter as variantes. Isso aqui é importante para quem trabalha com historicidade ou quer um pouco esse viés hegeliano de ir do concreto do abstrato para o concreto, é porque aqui tu permite ver os cases históricos. Correto? Pode ver que o desenvolvimentismo na Argentina é diferente do desenvolvimentismo no Brasil em outro momento. Mas ambos são desenvolvimentistas. Para isso, tem que ter consenso sobre essa roda azul aqui. Quer dizer, algum núcleo básico ele tem que ter, senão o conceito ficaria extremamente claro. Então o que eu fiz? Eu selecionei 10 autores, não é porque eu gosto deles, nem que seja apaixonado, nem por coisa, nem que são os mais relevantes. É que são 10 autores que definiram o desenvolvimento. O cara pode me perguntar, por que aqui não está o Celso Furtado? Porque ele nunca definiu o desenvolvimento. Não tem, procurei em toda a coisa. Inácio Rangel nunca definiu o desenvolvimento. Mário Henrique Simas nunca definiu o desenvolvimento. Os caras. O Celso Furtado, inclusive, não usava essa palavra. Ele achava que essa palavra era uma palavra dos não desenvolvimentistas que chamavam, era um termo jocoso, pejorativo. O início do termo podia ser assim, o cara que não enxerga a política de estabilização só pensa em desenvolvimento. Desenvolvimentismo era uma deformação, tinha essa conotação. Agora,
O desenvolvimentismo pode ter aparecido isso, mas depois ele vai ser incorporado. Então eu peguei esses caras aqui. Tá? Eu peguei Medina, o Hélio Jaguaribe, Johnson, Ricardo Belchowski, Way, Peter Evans, Schneider, Chang, Amstein e o Brescia. Correto? Alguns desses autores eles definem direto desenvolvimentismo. Alguns eles definem política desenvolvimentista. O que seria Estado desenvolvimentista, por exemplo, que é o caso do Gibbons. Então, por aí eu pegava as propriedades, os atributos. Então, assim, o que esses caras aqui, cada um, eles definiram como desenvolvimentismo. Então, a minha ideia foi o seguinte: há um núcleo comum, há um conjunto de atributos. Então aqui vocês estão vendo, quer dizer, por que eu não estou partindo do meu tipo ideal? Quer dizer, eu não sou feberiano, nunca fui e não vou ser. Eu não vou trabalhar com o tipo ideal. Correto? Agora eu pego daí os tipos dos caras, né? E vou, dentro deles, ver o que é somar. Vamos lá. Antes disso, pula para aí, depois eu volto aqui. Pula de novo. Aqui é interessante, ó, porque daí eu peguei, eles vão pegar. Tem 10 atributos, correto? Que apareceram na pesquisa como muito fortes em quase todos os autores. Tá? Então, um que eu chamei aqui de nacionalismo. Nacionalismo não é na verdade um projeto nacional. Sempre o desenvolvimentismo é um projeto para a nação. Não quer dizer nacionalismo que ele seja a favor ou contra o capital estrangeiro. Mesmo, por exemplo, o Juscelino é a favor do capital estrangeiro, claro, né, Volta Redonda é construída com financiamento americano, mas sempre dentro do projeto nacional. A nação é o objeto. Correto? Assim como o marxismo, né, é a classe social, o objeto, na escola neoclássica, o indivíduo. Aqui é o nacional. A CEPAL tem esse viés, né, de fazer nação contra nação como objeto da análise. O outro é intervenção estatal. Aqui, pessoal, esses números que tem do lado é porcentagem. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que é essas porcentagens. Mas aqui, então, nacionalismo, intervenção estatal, industrialização, todos é frisado que o desenvolvimentismo ele surge, seja o aqui latino-americano, seja o asiático, da Coreia, da China, são tem a industrialização como objeto. Capitalismo, o Hélio Jaguaribe chega a falar em desenvolvimentismo socialista, é o caso da China, etc. Me pareceu assim que ele é outro fenômeno histórico. É difícil eu enquadrar Cuba, por exemplo, como desenvolvimentista. Eu achei que era um pouco forçar a barra. É o único autor que fala em desenvolvimentismo socialista. Ele tem um conceito radial, correto? E me pareceu que não, o desenvolvimentismo é um fenômeno das economias capitalistas. E a grande parte dos autores referendo a isso. O próprio Belchowski, quando faz, ele trata os socialistas, os comunistas, num caso à parte, não dentro do grupo do desenvolvimentismo. Todos eles. Então, a ideia de capital estrangeiro é uma pergunta feita. Burocracia, ou seja, sempre tem um menor ou maior grau um grupo social, que posso chamar burocracia, uma ideia de autonomia inserida, que vai, em quase todos os casos, os autores frisam isso, correto? O Brescia chega a dizer o seguinte: não pode existir desenvolvimentismo sem ter um grupo técnico que vá planejar, que vá propor, que vá fazer, porque ele é um projeto econômico. Você não surge espontaneamente, tem que ter gente no Estado para fazer isso. Já que ele supõe intervencionismo, é difícil de ter um desenvolvimentismo que não tem esse setor. Alguns autores falam em reforma agrária, redistribuição de renda, planejamento e bancos de desenvolvimento. Vários autores frisam a ideia que o Hirschman chega a dizer o seguinte, em certo momento: ele não trata de desenvolvimentismo, mas em certo momento não define, por isso que ele não está aí. Ele diz assim: desenvolvimentismo não consigo chamar quando se cria um banco de desenvolvimento.
que é o Estado reconhecer que cabe a ele incrementar a acumulação de capital e industrialização. Isso ele faz, não é da boca para fora, tem que ter banco de desenvolvimento. Eu acho um exagero, mas em todo caso, em vários casos, no Chile, na Argentina, no México, são criados já na década de 30, até antes do Brasil. O Brasil é a carteira de crédito do Banco do Brasil, que é de 37, mas o BNDES só veio nos anos 50. Em outros países já tinha sido criado antes. Então, esses daí são assim, os atributos que eu, na literatura, fui pesquisar. Daí, volta lá, depois eu quero dizer uma coisinha antes. Eu fiz o seguinte, eu selecionei, passa para o próximo agora, 34 governos em 8 países. Eu selecionei 8 países latino-americanos. Aqui é o seguinte, são países, que o desenvolvimentismo se comenta na literatura que é mais forte. Sempre não é a minha opinião. Então a minha ideia foi o seguinte: no caso do Brasil, peguei assim, usei o seguinte critério: no máximo eu vou pegar 5 governos por país, porque isso aqui não é amostra aleatória, e escolha. A minha ideia foi o seguinte: quais são os governos que são geralmente chamados de desenvolvimentistas? Para que eu vou fazer isso aqui? Eu vou testar se aquilo que aquela literatura chamou, aqueles atributos, estão nesses governos. É uma invenção lá dos caras, aqueles atributos, ou esses governos que são. Então, os caras botaram na cabeça que o Juscelino é desenvolvimentista. Então a minha pergunta foi o seguinte: mas o Juscelino preenche aqueles pré-requisitos? Então isso aqui, pessoal, foi o que me deu mais trabalho. Que são 34 governos e 10 atributos. Eu tive que fazer uma matriz de 340 observações. Então eu quase fiquei louco. E tinha que, em casos assim, que eu tinha que ver, porque eu tinha que botar sim ou não. Então, por exemplo, assim, o governo do Perón, por exemplo, é um caso de os argentinos não se acertam sobre o Perón. É o único caso que o caso da indústria ficou em vaga, porque a Argentina é totalmente dividida. A metade dos argentinos acham que o Perón tinha um projeto de industrialização e a outra metade não. E a minha proposta, não é a minha opinião, eu acho que não, mas a minha proposta era reproduzir o que é a literatura, essa que é a metodologia. Então é o único caso. Agora eu pego assim, por exemplo, o governo Vargas, então volta ali para mostrar para ele. Governo Vargas, eu posso chamar, então eu criei perguntas, critérios para definir. O governo tinha realmente um projeto de industrialização, manifestou isso, deixou explícito, etc. Então, redistribuição de renda, por exemplo, daí você só lendo o artigo lá para ver. Não basta o cara dizer que é a favor da redistribuição de renda, isso qualquer um diz. Mas ele realmente implementou medidas usando, etc. e tal, que demonstre e me convença que ele estava querendo. Ou reforma agrária. Não basta ele dizer que é a favor da reforma agrária. Se ele realmente incorporou. Então, por exemplo, o governo Jango, para mim, incorporou a reforma agrária. Faz parte das reformas de base e ele é derrubado por isso. O governo Vargas não era a favor da reforma agrária, nunca propôs e não fez. Pode falar reforma agrária como qualquer um fala. Eu falo em reforma agrária. Isso não vai fazer diferença. Então, a mesma coisa de capital estrangeiro. Capital estrangeiro também dá trabalho, porque nenhum deles se manifestava contra o rompimento com o capital estrangeiro. Se a minha pergunta fosse assim, o cara aceita capital estrangeiro, era 100% dos casos. Então a minha pergunta ela foi diferente, daí tem lá a metodologia explícita lá no código. O governo considerava capital estrangeiro como central para o seu projeto. Ele incorporava o seu desenvolvimentismo, o seu projeto de governo, como uma variável central. Por exemplo, no Juscelino é central. Ele diz, propõe e escreve. O Vargas, ele aceita o capital estrangeiro, mas não era central. Não fazia parte do core do governo. Então ele vai para cada caso desse tipo de coisa. A mesma coisa é capitalismo. Muita gente critica o capitalismo, de boca. O capitalismo, sou socialista. A minha pergunta então foi o seguinte: o governo é a favor da socialização dos meios de produção, de
distinguir o sistema de preços a favor do planejamento centralizado. Disse assim, não, então não é capitalista. Defende a propriedade privada, o sistema de preços, etc. E tal. Não é uma simples retórica. Não é o que ele diz que é. Tá? Para eu poder chegar nessas características. Então isso aqui, né, é uma coisa que mas é fácil fazer, né? Banco de desenvolvimento, o cara criou ou não criou. Aí não tem muita conversa. Agora outros, né, dá muito trabalho. O capitalismo também não foi difícil. Isso que é fácil de pegar. Esse número que está na inteligência, pessoal, é assim: nacionalismo, intervenção estatal, industrialização e capitalismo está em 100% dos casos. Os 34 governos pesquisados, todos que são chamados de desenvolvimentistas, né? Eles defendem a intervenção estatal, a industrialização como centro dessa intervenção, um projeto para o país e dentro de uma economia capitalista. Nenhum deles propõe o socialismo. Não é? Nenhum deles. Então a literatura, na minha opinião, eu cheguei num núcleo duro. Não é? Em 100% dos casos que a literatura chama de desenvolvimentista, não sou eu, os governos fazem essas 4 coisas. Capital estrangeiro, daí já é 62%. Alguns aceitam capital estrangeiro e outros não. Aqui, criança talvez seja um subtipo. Vão ter governo desenvolvimentista mais pró-capital estrangeiro, mais associado, e outros menos. Subtipo é para isso. Ele vai ter os quês. Burocracia, 79% dos casos. Vejam que os itens sociais, que é reforma agrária e distribuição de renda, é menos da metade. Essa palestra aqui lá no Unicamp, o cara ficou furioso. O que ele quer que eu faça? Vou lá e faço o cara se a favor da reforma agrária. Desenvolvimento não é. Tu pode ser a favor da reforma agrária, agora eles não é. Desenvolvimento não é isso. Tem desenvolvimento a favor da reforma agrária e outros não. E a maioria dos casos não é. Desses, a minha maioria dos que eu pesquisei, né? Não é no mundo. A minha amostra não é aleatória nem é universal. Eu peguei cases típicos, vamos dizer assim, para analisar. A distribuição de renda apenas em 41. Notem que, que menos, né? O que menos tem é distribuição de renda. De fato, isso é uma retórica. Planejamento, 65, bancos de desenvolvimento, 71. Que nega essa hipótese do Hirschman, que desenvolvimentismo tem que ter o banco de desenvolvimento. Correto? Na minha opinião, o banco de desenvolvimento ele surge no desenvolvimentismo numa etapa mais madura, não é pré-requisito para a existência dele. Então, no caso brasileiro, foi lá nos anos 50, o BRDE, que já é da maturidade, em 1960. O desenvolvimentismo começa em 30. Volta agora ali atrás, então eu quero mostrar. Ali naqueles cases, vamos ver. Onde é que estavam aqueles cases? Aqui, ó. Então, só para vocês verem um governo, né? Na Argentina eu peguei os 2 governos do Perón, Frondizi, Carvalho, o Levinston, 70 a 71. No Brasil, para vocês terem ideia, eu peguei os 2 governos Vargas, Juscelino, João Goulart, o Médici e o Gás. Daí o cara perguntou, por que foi pegar o Médici? Porque é o do lado brasileiro. Cenas explícitas de desenvolvimento de estudo como Delfim. Gostemos ou não. Certo? Como o governo Gás. O Belchior disse, tu não devia botar o Goulart, porque o Goulart não conseguiu fazer um plano de governo. Daí eu disse, não. Aqui vale a intenção, o desenvolvimento de um projeto. Se ele não consegue realizar, é outra conversa. Então, o mesmo caso na Colômbia, do Lopes Pumarejo, que tenta fazer um governo de desenvolvimento, só tem um golpe de Estado e derruba o cara. Agora, nem por isso eu vou deixar de dizer que ele preenchia essas condições. Não é porque o Goulart não teve sucesso, vamos dizer assim, que ele vai deixar de ser um exemplo para mim, pelo plano geral, pelas reformas de base, etc. E tal. E até porque pega um case diferente do Galho. O conceito de desenvolvimento, vocês veem um drama. Ele é um conceito que tem que abranger desde o Jambo até o Gás e o Médici. E delimitar quem não é. Fácil. Ele tem que abranger os 2 casos. Eles têm alguma coisa em comum, o governo do Goulart com o governo do... Então, esse aqui, que vai permitir eu chamar. Não arbitrariamente. Quer dizer, pegando esse case.
Então aqui tem os do Chile, tá? E da Colômbia, o Lopes do Marejo é esse cara que eu falei para vocês, aqui que ele é derrubado, o Camargo, o Rosas Manilha, o Restrepo. No México, eu peguei o Cárdenas, tá? Camacho, o Alemão Valdez. No Peru, acho que o Peru mais conhecido é o Velasco Alvará. São todos governos, assim, muitos deles são governos militares, autoritários, que bancam uma política de industrialização, inclusive às vezes apontando os Estados Unidos. O Uruguai foi o que me deu mais trabalho. Há uma discussão se houve desenvolvimentismo ou não no Uruguai. Correto? Os uruguaios também não têm um consenso sobre isso. Eu tinha até abandonado o Uruguai. Mas aí o Porcini, né, trabalha na Cepal, não, eu tenho que botar o Uruguai. Tá muito lento o Uruguai de novo. Correto? Que seria os planos. O Uruguai tem aquela ideia da Suíça latino-americana. Né? Então ficaria difícil também, em determinado momento, dizer que não houve no Uruguai. Mas aí fica uma dúvida se aqueles governos realmente eram de distribuição de renda ou desenvolvimento. Porque daí o cara não pode confundir. Tem governos desenvolvimentistas que não propõem distribuição de renda e tem governos que propõem distribuição de renda e não são desenvolvimentistas. Um governo trabalhista, um governo social-democrata, um governo socialista, ele propõe distribuição de renda, mas não é propriamente desenvolvimentista. Então eu tinha certa dúvida com relação. Mas no fim eles me convenceram que tem uma boa parte da literatura que trata eles como desenvolvimentistas. Então eu adicionei. Tá? E esses casos da Venezuela. Vamos lá. Então esses foram os governos, volta para trás. Os governos feitos aqui, vamos mudar essa ordem aqui, né? Tá próximo. Então aqui eu já tinha, né, escrito um artigo há muito tempo, quem foi no aluno aqui sabe, que pegava lá a origem do desenvolvimentismo no Brasil. E que eu chegava a uma conclusão parecida com relação à origem, né? Aqui, a novidade desse artigo, entre outras, é que eu não pego o Brasil, eu pego a América Latina. E eu não estou discutindo a origem do desenvolvimentismo, estou discutindo o conceito. Correto? Como é que tu constrói esse conceito? Porque esse Paulo Sá aí foi o primeiro cara na literatura que eu vi usar a palavra desenvolvimentismo. Correto? Por quê? Né? Porque um cara lá que eu disse, não, quem inventou esse conceito foi o Fernando Henrique Cardoso, que na teoria da dependência fala em desenvolvimento. Não é verdade, eu cito vários casos que antes do Fernando Henrique Cardoso só usavam. Correto? O próprio Bresser, o Hélio Jaguaribe usava. Aqui no Brasil, se eu fosse pegar em outros lugares, eu ia achar possivelmente outros. Mas aqui foi o Paulo Sá, foi o primeiro. O Paulo Sá era um cara socialista que, quando surgiu o livro do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, em 1959, ele fez uma resenha. E nessa resenha ele chegou, ele debocha do livro. Esse é um livro ortodoxo, correto? Um livro típico de um economista conservador, keynesiano, né? Ele diz assim, ele é um tipo do desenvolvimentismo. Isso aqui é o desenvolvimentismo. É o que está na moda hoje. O cara que quer que a economia não sei o que lá, ele faz. Ele é o primeiro cara, ele usa a palavra e debochando. Então foi assim, o primeiro caso mais antigo que eu vi dessa referência no Brasil. Claro que deve ter outras. Mas, então se notem, né, que ele é um termo que remonta realmente, só para achar esse Paulo Sá, que eu perdi um mês de coisa. Eu não achava, correto? Porque eu tive que ver toda a obra do Celso Furtado e do Inácio Rangel para me convencer que eles nunca tinham usado a palavra. E daí nas resenhas eu acabei achando o Paulo Sá na década de 50. Lá naquele meu artigo, aqui ele pega um pouco, né, aqui ele fecha um pouco o que bate essa literatura com o que eu escrevi naquele artigo. Que eu dizia o seguinte, né? 3 correntes contribuíram para a formação do desenvolvimentismo no Brasil. Os defensores da indústria, a ideia do nacionalismo, do projeto nacional e a intervenção. Na verdade, quando eu fiz essa pesquisa na América Latina, também vinha, né, a ideia do capitalismo, né? E essa da intencionalidade, que agora eu vou falar o que quer dizer, né? Na verdade, a minha conclusão é que tanto intencionalidade é a intenção, né?
Ou seja, o governo que se propõe desenvolvimentista tem que dizer isso. Ele não pode ser desenvolvimentista sem querer. Isso eu vou explicar claramente para vocês agora. O desenvolvimentismo sempre é uma... Por quê, né? Porque ela é uma ideologia de praxis. Tá? Assim, eu quero mudar tal coisa. Ele tem que se explicitar como um projeto. Tá? O normal seria eu seguir a economia de mercado. Ele disse, não, mas eu não quero. Ele pega dependência. Meu caminho vai para cá, eu não quero que vá para esse caminho, eu quero que vá para esse. Normal é esse agrário, eu não quero, vou criar instituições, vou fazer uma política econômica e vou arrumar ele para outro lugar. Ah, sempre tem esse viés. Tá? Agora, a minha conclusão é que intencionalidade e capitalismo estão supostos nesse daqui. Porque quando eu falo em intervenção, eu falo em intervencionismo num governo dentro de uma sociedade capitalista. Quando eu falo em projeto nacional, eu estou falando na intenção, eu não posso ter um projeto sem querer. O projeto depende dessa, o que o Max Weber chamava de ação social nacional. A ação social nacional do Max Weber é quando eu tenho fins claros na minha cabeça que eu quero conseguir. Então aí caracteriza esse tipo de ação social. Tanto no Marx como no Max Weber depende dessa consciência, nessa ação. No Marx, isso aí é a praxis, que na verdade vem de fora, que a ideia de praxis ela tem que ser consciente. Eu não posso ser socialista sem querer. Socialismo significa que eu tenho consciência que eu quero mudar uma situação e vou militar para isso. O desenvolvimento é uma coisa parecida. Ela depende dessa consciência, dessa vontade e de uma ação que o cara vai fazer para isso. O Max Weber também chama de ação racional, né? O Marx chama de praxis, é uma coisa meio parecida. Não é exatamente igual. Mas ambos significa, né, que tem uma ação consciente. Na Faria, praxis é uma ação consciente. Ela não é uma ação alienada. A praxis é o caminho para a desalienação. Esse é o sentido hegeliano da coisa. Então aqui, eu coloquei várias coisas que estão mais lá no texto. Eu perco um certo tempo lá no artigo discutindo essas questões, né? Que segmentos sociais apoiam nesses vários países, né? Essa é a ideia de praxis. Essa ideia de ação social racional, né? O Max Weber faz a diferença entre ação social voltada a fins e a valores, que na verdade o Celso Furtado, no livro dele, ele recupera essa ideia para falar em desenvolvimento econômico, né? Não é sobre desenvolvimentismo. A ideia de fins, né, seria o que no desenvolvimentismo? O aumento da produção e da produtividade. O aumento da produção e da produtividade para o país não salvo. Valores é quando eu associo esse aumento da produção e da produtividade para fins desejáveis. Tipo, uma sociedade mais igual, mais equilibrada. Eu vou colocar determinados valores que eu considero interessantes. Isso aqui é como vulgarmente os caras fazem a diferença entre crescimento e desenvolvimento. Se eu ficasse só no sim, seria crescimento. Agora, se eu associar o desenvolvimento em valores, seria desenvolvimento. Aí tem um certo diálogo, né, com certos marxistas que vem nisso. Que seria assim, se eu tirasse os valores, o desenvolvimento não seria simplesmente acumulação de capital. Seria aumento da produção e da produtividade. Então, o Celso Furtado faz questão, em determinado momento, de dizer, não, tu não pode abrir mão dos valores. Porque abrir mão dos valores significa simplesmente que vai tornar a acumulação de capital, que seria o crescimento, um financiamento. Aqui essa coisa de desenvolvimento versus crise sobre desenvolvimento, eu usei um pouco lá no artigo, porque a palavra desenvolvimento, que desenvolvimento não é um termo combinado, né? Ela não apareceu na América Latina, ela já estava no Adam Smith, na fisiocracia, ela faz parte da economia clássica. Então eu fiz uma certa discussão como é que o termo desenvolvimento, que aparece na economia clássica, ele é adaptado no caso latino-americano. E a minha sacação aqui foi mais ou menos assim, né? Que também é uma coisa meio hegeliana, né? Uma coisa, eu defino uma coisa pensando quem é o oposto dela, correto? Qual é a sua antítese?
Então, assim, o que é desenvolvimento para o economista clássico? Então, desenvolvimento seria mais ou menos o que a gente chamaria, né, de fatores, as variáveis que levam a um crescimento econômico, né, de longo prazo. Um pouco aí seria o que a gente chamaria de caráter progressivo do capital, ele tendo sempre se expandir. Correto? E a lógica de expansão, isso já vem lá do Adam Smith. O que leva a essa expansão? Que forças essa economia capitalista tem para isso? Então, assim, bom, mas o que é que se opõe a esse crescimento? Qual é a antítese dele? E a antítese dele são os fatores que brecavam nesse crescimento. Então, o debate do século XIX, ele fica sendo, de um lado, por exemplo, Ricardo Malthus. Então, uns caras dizendo que tem a lei de Sé, que a economia se reproduz e que tem mecanismos endógenos de reprodução, e outros caras vendo a crise como os fatores que vão de encontro a essa reprodução. Agora, no caso latino-americano, né, a ideia de desenvolvimento ela toma outra conotação. Ela não é para se opor à crise, mas para se opor a subdesenvolvimento. Então a pergunta latino-americana não era por que existe a crise, a pergunta era assim, por que aqui a economia não tem essa lógica de expansão? Por que a América Latina está atrasada? Não é? Então a pergunta é diferente dos casos, porque os caras já estavam... Não vou me alongar aqui nessa história que não é muito... é mais complexa, está lá no artigo, mas eu queria mostrar para vocês. E essa questão do papel do positivismo, né, que ela surge lá no meu texto anterior, é porque é o seguinte, né, sempre a ideia que eu tive já de muitos anos, né, é que a primeira manifestação do desenvolvimentismo é quando as elites latino-americanas elas chegam numa consciência que a América Latina está atrasada. Então, a pergunta é essa: quando é que surge no correr da história? Por que desenvolvimento? Por que esse desenvolvimento? Então, em certo momento, no caso do Brasil, me parece que era lá na segunda metade do século XIX, no México foi um pouco antes. O México teve um caso singular de ter uma revolução burguesa, por causa que não teve nenhum outro latino-americano. E ele vai, já lá no México, a pergunta era essa: por que os Estados Unidos se desenvolvem, o México não? O que nós temos de diferente? Mas na Argentina os caras chegam e dizem o seguinte: a Argentina é superior aos Estados Unidos. Não tem negro, não teve escravidão, é o imaginário da economia argentina, correto? Tem solos melhores, tem não sei o que lá. Os Estados Unidos nos ganham por quê? Não é normal isso. Os intelectuais argentinos começam, em certo momento, a se questionar. Aqui aparece o que a gente poderia chamar os intérpretes da Argentina, como tem os intérpretes do Brasil. Eles vêm antes. Não é normal o que está acontecendo da tecnologia, da produtividade que está acontecendo nos Estados Unidos, e aqui não. Então, eu tive a oportunidade de ler vários argentinos, né, nesse momento, e que é dramático no caso da Argentina, porque era a economia mais adiantada e equilibrada da América Latina, com distribuição de renda melhor do que a maioria dos países da Europa. E eles já começam a se dar conta disso. Muitas vezes, né, como eu já tinha percebido no caso brasileiro, eles diziam assim: não, o Brasil é um país jovem. A ideia do jovem já é uma coisa interessante, essa dialética do país jovem, porque de um lado ele já reconhece que está com um problema. Eu digo assim: o Brasil tem um país. Por que o Brasil tem tanta miséria? Porque é um país jovem. Para mim ele já ganhou um ponto, ele reconheceu o problema. E até em certo momento não se reconhecia o problema. Em certo momento o cara diz: tem um problema e resolve. Agora o jovem é meio consciência, né? Porque ele reconhece que tem um problema, mas ele diz assim: não, mas é uma coisa natural. Ele vai chegar lá naturalmente. A juventude eu preciso acelerar. Com o tempo eu vou chegar lá. Então é muito comum os intelectuais do Império e da nação jovem. Então, ela é uma forma também de justificar a desigualdade. Por que a escravidão? Porque é uma nação jovem, ela precisa do trabalho, não sei o que e tal. Então ela é um primeiro passo e um meio termo, né, para o nascimento da coisa. Agora, o positivismo, ele é relevante, né? O positivismo ele vai se configurar por vários motivos. Uma é porque vê etapas.
O positivismo vê a história como etapas, como uma linha evolutiva. Então, gradualmente no positivismo, a ideia do jovem fica sendo atraso. Correto? Então, assim, na verdade, nós estamos atrasados com relação a alguma coisa. E nós queremos chegar lá. Só que é meio caminho andado do desenvolvimento. Eu estou aqui. Estou atrasado, eu sou dependente, eu sou colônia, dizia o Amaro Cavalcante. O Amaro Cavalcante, que é um precursor do desenvolvimento, segunda-feira vai defender meu orientando lá. Está na banca dele, faria meu freguês de banca. O Amaro Cavalcante ele diz claramente isso, né? Ele diz assim, é um atraso porque é colônia. A independência do Brasil não foi independência econômica. Então, eu quero chegar naquela situação. Então, o positivismo ele colabora para esse processo do atraso. Né? E a outra coisa, né, que o positivismo ele abre espaço para a intervenção governamental e ele acha que a economia deve ser fruto de decisões políticas. Só que é importante para o desenvolvimento. Quer dizer, não é o mercado em si que vai definir as prioridades. O positivismo entende que é uma decisão científica. Não é? O governo deveria definir. Então, por exemplo, é importante para o futuro a educação. Então, tu vai investir maciçamente na educação. Isso é uma decisão, isso não vai ser espontâneo, isso positivismo. Isso aí, ou tu toma a decisão, ou não vai ser. É interessante, pessoal, porque o positivismo ele pipoca em vários países da América Latina. Então, por exemplo, no Uruguai, eles praticamente criam a Universidade do Uruguai. Aí forçam a barra. No México, os caras têm influência enorme, inclusive, no governo. E forçam o governo também a fazer uma política de alfabetização básica, e de industrialização. Alguns têm mais sucesso. Às vezes o cara é quase um visionário. Na Colômbia, o cara vai na França, estuda e volta e diz assim, olha, nós estamos num atraso. A Colômbia tem que se industrializar, tem que não sei o que lá. Então ele forma um grupo de pressão, um grupo forte de pressão em torno dessas situações. No caso do Brasil, apesar da força toda gauchesca do Rio Grande do Sul, ele é um grupo muito disseminado. Eu vi na tese da Ana Bax, que eu orientei. A Ana pega os debates da Câmara Federal, descobre em vários lugares do Brasil, ela mapeou os deputados. E a gente vê como os caras votavam junto. Uma ideia um pouco contrária à literatura, que na República Velha, os partidos, os políticos, não tinham ideologia ou algo do gênero, não é bem verdade. Quer dizer, esse grupo aqui está em vários lugares, ele vai lá e vota com eles. Não é? Nos pontos ideológicos, vamos dizer, quando entravam em pauta, eles fazem essa votação com eles. Então, esse grupo aqui ele passa a ser importante, né? Seria complicado para mim se eu não achasse esse positivismo na América Latina. Porque eu defendi tanto isso aqui para o Brasil, pela origem, Vargas, pelo projeto, pela pesquisa brasileira, vamos dizer, sempre associou muito forte, como o positivismo um antecessor do desenvolvimento. Porque, pessoal, tem um momento do discurso de Vargas que ele fala em progresso. E tem um momento que dá um tchan lá na cabeça dele, que até hoje não sei bem por que ele substitui o progresso por desenvolvimento. Isso aqui, crianças, antes de 30, então meu aluno sabe, em 1928, 29, ele muda o discurso. E passa a dizer o seguinte, tem que ter crédito para isso. Isso aqui não é uma coisa, nem estão pegando, assim, o companheiro do César. Pega e diz ele tem uma ideia de inovação, enfia crédito, etc e tal. Sabe, meu sonho nessa vez que vai fazer o Schumpeter. Ele cita vários autores, ele cita o Marx, cita o Proudhon, o Durkheim, mas o Schumpeter nunca citou. Isso era um cara razoavelmente conhecido. Não pensa que ele era ignorante, ele vinha em francês. Bom, vamos lá. Então aqui, eu cheguei nesse conceito aqui. Estou pulando aqui umas partes para acelerar, para não. Senão eu fico falando demais, eu já tenho a tendência de falar demais. Eu vou explicar aí para vocês como é que eu cheguei nessa coisa aqui. O conceito tem que expressar o núcleo duro, porque
né? Tem que aquela bolinha lá da anulação. Ele tem que explicitar isso aí. Tá? Então, poder assim, entende-se por desenvolvimentismo? Nesse conceito, pois eu explico. Política econômica, formulada ou executada de forma deliberada por governos nacionais e subnacionais, para, através do crescimento da produção e da produtividade, sob a liderança do setor industrial, transformar a sociedade com vista a alcançar fins desejáveis. Destacadamente, a superação dos problemas econômicos e sociais dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista. Vamos lá, então. Primeira coisa, eu coloquei a política econômica, eu não coloquei ideologia. Tá? Então, aqui tem um viés materialista no meu conceito. Correto? Ele também é ideologia, né? Quando eu coloco aqui, para transformar, para alcançar os fins desejáveis. Mas a minha ideia é que ele é uma política econômica que tem ideologia, e não uma ideologia que foi da ideia para a matéria, entendeu? A ideia um pouco daquele debate clássico, né? Do idealismo materialista. Então eu peguei o conceito do materialismo, que é uma política econômica. Claro que vai ter uma ideologia. Tá? Mas ele é um fenômeno histórico. Tá? E aqui onde é que entra essa antropofagia aí da Vinca, né? Eles botaram a ideia da antropofagia é o seguinte, pessoal, uma coisa muito clara. O desenvolvimentismo, ele não é uma ideologia adaptada do primeiro mundo para cá. Né? Ele nasceu aqui. Todos os marcos teóricos nossos são marcos teóricos que vieram de outros lugares. Seja neoclássico, seja marxista, seja keynesiano, seja schumpeteriano. E talvez seja a única coisa local esse tal de desenvolvimentismo. Ele não tem um desenvolvimentismo francês que eu fui lá e copiei. Certo? Não quer dizer que ele não tenha se revelado de autores de fora. Positivismo. Correto? Tem autores de fora. Ulisses, da Alemanha. Agora, Ulisses não era. Nunca escreveu sobre subdesenvolvimento. Não é isso? Coisa dele. Nem o Augusto Comte sabe o que é subdesenvolvimento, nem a preocupação dele. Ou seja, qual é a ideia antropofágica, né? Essa ideia da antropofagia foi uma vez que eu dar uma palestra lá na Universidade de Brasília. O cara disse, bota o desenvolvimentismo brasileiro. Professor, tem que botar um nome de marketing, então. Mas eu sou ruim dessas coisas. Daí, outro dia eu me dei conta, então bota assim, além da antropofagia. Por quê, né? Porque é o seguinte, a antropofagia é exatamente o caso de pegar a ideia de fora, lá no Mário de Andrade, usar aquilo que te interessa e expelir o que não te interessa. Então, assim, o desenvolvimento não é antropofagia, é. Por quê, né? A Leda Paulani que me deu essa expressão por ler o texto. Ela disse assim, olha, não há o que canibalizar. Porque, na verdade, eu não estou pegando um desenvolvimentismo de outro lugar para canibalizar e expelir.